Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um dia aqui. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa, de uma forma profética. Amém? Que a live de hoje você venha crescer demais na presença de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Nós vamos estar falando sobre libertação, sobre batalha espiritual. Então já aumenta, tá? As suas expectativas, que vai ser um tempo muito precioso. Amém? Muito animada para tudo que Deus vai estar fazendo hoje. Amém? Ontem nós tivemos muito impedimento, tá? Ontem nós tivemos muito impedimento aqui pelo tema que foi libertação. Então eu preciso da sua intercessão hoje, tá? Então é um tema onde o inimigo não quer de maneira nenhuma que eu venha trazer para você, ok? Então eu quero muito, ok? Que você esteja junto comigo intercedendo, ok? Seja bem-vinda, pastora Márcia, Mariana, Monique, sejam todos bem-vindos. Gente, nossa oração da madrugada hoje foi sobrenatural. Hoje é a nossa live de número 46. Uau! Bora compartilhar essa live, gente, com pelo menos 7 pessoas? Glória a Jesus. Amém? Bora compartilhar essa live? Uau! Gente, foi muito sobrenatural. Aí eu tava lendo aqui, porque eu gosto de ler gosto de ler tudo. Então eu tava me organizando no banheiro, né, ali, me arrumando, me organizando, e tava ali passando os comentários. Amém? Glória a Jesus. Gente, o pessoal tá querendo fazer a live depois da oração. O que vocês acham disso? Não dá pra fazer logo, né, 4 horas, mas o que vocês pensam disso? É só uma hipótese. Amém? Não seria 4 também da manhã, não. Porque 4:10 termina a oração. Entendeu? 4:10 termina a oração. Mas quero o feedback de vocês. O que vocês acham da gente terminar a oração, passar ali uns 15 minutinhos e começar a live? O que vocês acham disso? O que vocês acham? Aí nós faríamos a live, sei lá, umas 4:25, mais ou menos, 4:20. Quem aqui, o que vocês acham? Seria um pouquinho mais cedo aí. Uns 15, 20 minutos mais cedo, porque aí o pessoal já entrava no gancho. Tá? Então eu vou estudar um horário, vou estudar essa hipótese. Daqui a pouco nós tá fazendo live meia-noite. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Fica perfeito. Acho que porque a maioria daqui tá na oração, né? E outra, 4 horas a gente não consegue, porque hoje 4:08 terminou a oração. 4:08. Amém? A Nani que lute, né, Nani? Oh, meu Deus. 4:44 é profético, mas eu encontraria outro horário profético. Eu ia pedir, orar ao Senhor, falar, Senhor, qual outra? Quem sabe é o Senhor querendo nos mudar de dimensão. Já pensou? 4:44 é muito profético, mas eu poderia estar achando outra. Amém? Glória a Jesus. Dá pra terminar a oração e entrar na live. Mas eu preciso de uns 10 minutinhos, né? Porque eu acordo parecendo... Eu acordo, tenho que pentear o cabelo, escovar o dente, tenho que me organizar. Amém? Então, é luta pra mim. Então, vê aí se vocês têm que arrumar essa cara aqui, passar algum creme na cara, pra não vir aqui com a cara toda de recém-acordado. Não, gente, às 4:04 não dá, não. Às 4:08 termina a oração. Então, assim, o máximo de tolerância pra terminar a oração vai ser 4:10. Então, eu tô pensando, eu vou estudar um horário profético. Amém? Vou estudar um horário bem profético para nós estarmos fazendo, tá? Então, é uma hipótese, tá? Eu tô plena e linda porque eu fui lá, passei um rímel, passei um negócio aqui. Tem que ser assim. 4:08 também é igual a 12. Perfeito. 4:12, certo. 4:20, 10.
4:22. Não. 4:20 dá 6. 4:22 dá 8. Amém? Mas nós vamos, Deus vai mostrar, amém? Deus vai mostrar. Uau. Glória a Jesus. 4:24. 4:4, 8, 10. 4:12. 4:30 é profético, hein, Neuzi? 7 é a plenitude. 4:30 é profético, hein? Plenitude de Deus. Amém? Plenitude de Deus. Gente, todo número representa algo no reino de Deus, certo? Eu preciso que vocês entendam isso. Todo número. 4:30 dá 7. 4:12. 4:30 é um bom horário. 4:30 é um bom horário. Amém? Vamos começar? Vamos começar? Senão não vamos ficar aqui tagarelando. Hoje eu vou dar continuidade, nós vamos estar terminando de falar sobre libertação. Amém? Então, aumenta já as suas expectativas. Aumenta já. Amém? Gente, deixa eu só dar um alerta aqui pra vocês. Não, vou dar esse alerta depois. Deixa eu entrar mais pessoas, que depois eu dou esse alerta pra vocês. Amém? Eu vou terminar de falar sobre ontem, exatamente. Mas eu quero que você já ore, que você interceda, amém? Porque o inimigo tá furioso. 4:17. Perfeito, Pri. Muito boa. Muito boa. Então, vamos lá. Fecha os olhos de vocês agora. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai na autoridade agora do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, essa live, eu te apresento esse tempo, eu te apresento esse momento. Pai, que o Senhor possa estar bradando aqui, Pai, em nome e na autoridade de Jesus. Pai, nós destronamos agora, Senhor Deus, todo espírito contrário, Senhor Deus, toda obra de Satanás, Pai. Todo laço, Senhor Deus, caia agora por terra em nome de Jesus. Nós derrubamos, Pai, todos os decretos contra essa live, contra o ensino que vai ser declarado aqui. Pai, no nome de Jesus, Pai, envia agora anjos de guerra, Senhor Deus, fechando agora, Pai, a boca, Senhor Deus, dos demônios, Pai, no nome de Jesus. Eu consagro essa live a Ti, consagro nossas vidas a Ti, no nome e na autoridade de Jesus. Obrigada, Deus, por esse tempo. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, você é imprescindível sobre essa live. Espírito Santo, é você que nos impulsiona a buscar mais a Deus. E é você que governa aqui sobre essa live, sobre este lugar. Me usa, Espírito Santo, com o fogo do avivamento. Me usa, Senhor Deus, Pai, com uma sabedoria, Pai, que vem das regiões celestiais. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos esse lugar, nós consagramos essa live. Pai, eu declaro agora que todo tipo de impedimento caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok? Glória a Deus. Então, vamos lá. Em nome de Jesus, qual que é o capítulo de hoje? Êxodo. Ontem nós lemos o Êxodo 14, certo? E hoje nós vamos ler o Êxodo 21, ok? E assim a gente já está lendo a Bíblia de forma sobrenatural, tá? Está sendo um tempo maravilhoso, um tempo poderoso, um tempo precioso. Glória a Jesus. Deixa eu só arrumar esse computador aqui. Pronto. Amém? Êxodo 21. Então tá. Abre agora comigo. Em Êxodo capítulo 21. O justo tratamento dos escravos. Amém? Vocês viram lá os 10 mandamentos no Êxodo 20? Né? Ali tá os 10 mandamentos, né? O verdadeiro, os 10 mandamentos. Só vou dar um spoiler aqui no Êxodo 20. Os católicos não usam esses 10 mandamentos aqui, eles modificaram, tá? Eles não usam o segundo mandamento, que não faça espécie alguma de ídolo ou imagem. Eles colocaram outro, mas na Bíblia deles, tá? Na Bíblia deles, gente. Tá os 10 mandamentos genuínos, ok? Mas eles usam, tá?
Então vamos lá, capítulo 21. Justo tratamento dos escravos. Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano, e ele nada lhe deverá pela liberdade. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Mas se era casado antes de se tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento, quando ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano. A mulher e seus filhos continuarão a pertencer ao senhor. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes e em seguida o levará até a porta ou até o batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto da vida. Gente, aqui está sendo, proclamadas as leis, tá? As leis pelo qual o povo ia viver naquela época, certo? Quando um homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la aos estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela. Mas se o senhor da escrava, a entregar como mulher ao filho dele, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha. Se um homem que casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher com respeito à alimentação, vestuário e intimidade sexual. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações, ela poderá sair livre sem pagar coisa alguma. Amém? Casos de danos pessoais. Quem agredir ou matar outra pessoa será executado, mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Então, gente, era olho por olho, dente por dente. A lei aqui era muito rígida, certo? Eu tô no Êxodo 21, verso 15. Agora o 16. Quem sequestrar alguém será executado, e quem sequestrar alguém será executado. Quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele tenha vendido como escrava. Quem ofender a honra de seu pai ou sua mãe será executado. Se 2 homens brigarem e um deles acertar com o outro com uma pedra ou com um punho, ou o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado. Posteriormente, o que foi ferido conseguir voltar a andar fora da casa, mesmo que precise de muletas, o agressor o indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação. Então, gente, aqui a lei era muito, muito, muito rígida. Se um senhor espancar o seu escravo e sua escrava ou sua escrava com vara, como resultado o escravo morrer, o senhor será castigado. Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Então, olha aqui, era só se quase matasse o escravo. Se 2 homens brigarem e um deles atingir por acidente
uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarão. Mas se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida, olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, confusão por confusão. Gente, era difícil viver aqui nessa época, hein? Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente do seu escravo ou sua escrava, libertará a escrava como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifrada um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Mas se o boi costumava chifrar as pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, será apedrejado e o dono também será executado. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que foi exigido. Agora eu estou no versículo 31. Amém? Vamos lá. A mesma lei aplica-se ao boi chifrar um menino ou uma menina. Mas se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém cavar ou destampar um poço e um boi ou jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si e em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto. Mas se o boi costumava chifrar o dono, não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto, ok? Então, gente, aqui vai ser falado agora, né? Todas as leis, né? São 600 e poucas leis, tá? Então, a gente finaliza aqui. Eu quero trazer aqui um tema sobre libertação, vai ser poderoso, ok? Então, fica para casa o capítulo 22, o capítulo 23, o capítulo 24, o capítulo 25, o capítulo 26. Peraí. E o capítulo 27. Amanhã nós vamos retomar no 8, tá? No 28. Então, amanhã nós retomamos no 28, ok? 613 leis. Amém? Ok. Então, a nova aliança, né, pela qual Jesus morreu na cruz, foi por causa dessa antiga aliança. Porque o povo não conseguia cumprir todas essas regras, todos esses parâmetros, certo? Exatamente do 22 ao 27, ok? Então, vamos lá. Eu quero aqui trazer algo para vocês sobre libertação. E eu preciso que vocês entendam aqui uma regra de ouro, tá? É uma regra de ouro. Então, nós vamos dar continuidade aí sobre libertação. Antes, eu quero trazer uma referência bíblica, tá? Vou achar uma referência aqui. Glória a Jesus. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva
de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ok? Então vamos lá. Eu preciso que vocês entendam, tá? Em nome e na autoridade de Jesus, ok? Eu preciso que vocês entendam algo aqui muito, 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 muito importante. Prestem atenção. O pecado é a via pelo qual os demônios se alimentam. Eu preciso que vocês entendam. Quem esteve lá na aula da quarta dimensão, os demônios estão, tá? Numa dimensão paralela à nossa, que é a dimensão espiritual, certo? Estão numa dimensão espiritual. Mas os demônios, para se manter aqui na nossa terceira dimensão, eles precisam de ter a energia, a frequência, não sei o que você quiser chamar, tá? Os demônios, eles precisam de energia, ok? Então, vamos lá. Eu preciso que você entenda. Os demônios e os anjos, tá? São de uma dimensão espiritual. Os demônios, para estar aqui na terceira dimensão, eles precisam de energia. E o pecado libera para esses demônios, porque eles vêm sugar a energia, certo? Então, por exemplo, quando você tá irado, xingando, brigando, é liberada uma energia de raiva, uma frequência de trevas. E os demônios, eles se alimentam dessa energia. Quando você tem prática sexual fora do casamento, tem a energia sexual que os demônios também vêm ali e alimenta. Quando uma pessoa está praticando masturbação, né, e ela tá ali vendo pornografia, tem ali um demônio com ela, usufruindo daquela energia. Pode ter certeza disso. E eu oro para que Deus abra teus olhos espirituais para você ver, tá? Para você ver. É feio e feio e feio, tá? Então vamos lá. Então, resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Então quando o diabo vem te tentar e você fala, eu não vou fazer isso, o diabo foge de você. Porque aonde tem conduta e posicionamento, tem santidade, tá? Então os demônios, quando você fala não pro pecado, os demônios fogem de você, porque ele não tem como usufruir nada de você. Ele não tem como se alimentar de você, tá? Então, através do pecado, existe o quê? O salário do pecado é a morte, só que não é só a primeira morte, que é a morte pro inferno. É a morte espiritual. Então, toda pessoa que está na prática do pecado não consegue, na sua totalidade, sentir Deus e viver Deus, porque essa pessoa está praticamente cega, praticamente surda espiritualmente, ok? Certo? Então, vocês precisam entender que o pecado alimenta demônio. Os demônios são seres de outras dimensões espirituais. Os demônios, os demônios de baixa patente, vamos falar das hostes do mal. Os demônios, eles não conseguem ver como eu estou vendo você, não conseguem experimentar a terceira dimensão como nós estamos experimentando, porque nós temos um olho natural, uma audição natural, um olfato natural, um paladar natural e um tato natural, certo? Então, esses demônios de baixa patente, para visualizar a terceira dimensão, que é onde nós estamos, terceira dimensão é a física, meu povo. Longitude, altitude e largura, certo? Eles precisam entrar num corpo. E é por isso que os demônios fazem de tudo para ganhar o território na vida de uma pessoa, para possuir essa pessoa. Então é por isso que você vai ver demônio entrando dentro de gato, demônio entrando dentro de cavalo, tá? Mas, pastor, os demônios podem entrar nos animais? Sim, quando eles não são consagrados a Deus. Os animais que os demônios mais entram é gato e cavalo, certo? Por que é gato e cavalo? Porque a glândula pineal desses animais é mais desenvolvida, certo? E glândula pineal é aquilo que nos dá conexão, é aquilo que nos faz sentir o invisível, é aquilo que nos faz sentir o sobrenatural,
certo? Mas o demônio pode entrar até numa tartaruga. Eu já teve uma libertadora que contou essa história pra mim. Quando ela contou, eu morri de dar risada, porque eu fiquei imaginando, gente, a tartaruga é lenta. Eu fiquei imaginando como que era uma tartaruga endemoniada. Ela falou, pastora, eu ia tirar o demônio do menino, o demônio saía do menino, tava dentro do gato saía e entrava dentro da tartaruga. E aí eu comecei a dar muita risada, porque eu falei assim, gente, eu já vi um gato endemoniado. Agora, uma tartaruga, e eu ri demais, certo? Animais são seres dicotômicos, só tem corpo, presta atenção. Animais são seres dicotômicos, só tem corpo e alma, certo? A alma é a personalidade do animal, ok? Então vamos lá. O objeto não é que o demônio entre, o objeto é um ponto de contato. É um ponto de contato. Eu vou explicar aqui do objeto. Gente, um demônio ele só incorpora no que tem vida. Preciso que você entenda. Demônio só consegue incorporar onde tem sangue, certo? Demônio só acessa, tá? Aonde tem sangue, certo? Então, por exemplo, vamos supor que foi um bruxo na tua casa, sua casa é consagrada, estava consagrada a Deus, aí foi um bruxo. Aí o bruxo foi e esqueceu um objeto em cima da mesa. Você não sabia que ele era bruxo. Aí, de repente, depois que aquele bruxo veio e esqueceu um objeto em cima da mesa, olha o que começou a acontecer. Começou a ter uma movimentação espiritual na sua casa, de demônios, de pesadelo. E você falou, meu Deus, o que está acontecendo? Aquele objeto é um ponto de contato. Os demônios falam assim, dentro daquela casa tem algo oferecido para nós, então nós podemos entrar lá. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como isso é importante? Então, o objeto é um ponto de contato. Então, se você pegar... Presta atenção agora que você vai entender algo que eu vou explicar na escola de libertadores, mas eu já vou te dar um feedback. Vamos supor que eu viajei e isso aqui é um amuletinho que eu achei bonitinho, peguei e pus num colarzinho meu. Esse objeto era consagrado a uma deusa, eu não sabia. E de repente o demônio começou a acessar esse ponto de contato para tocar na minha vida e entrar dentro da minha vida. Tá repreendido em nome de Jesus. Mas os demônios podem fazer isso. Então, na verdade, eles não possuem um objeto. É como se o objeto fosse o quê? O atalho, o ponto de contato. Por isso que você vai orar e vai falar, Senhor, tem algum objeto, algum livro, alguma coisa que foi consagrada? Gente, quando você fizer compra, consagra as compras da tua casa. Consagra tudo que você compra. Direto eu faço essa oração em casa. Pai, tudo que foi adquirido, comprado, tá? Tudo que foi adquirido, tudo que foi comprado, tudo que foi ganhado, eu consagro em nome de Jesus. É aquilo, Pai, que não pode estar na minha casa, que o Espírito Santo agora me revele, certo? Então, vamos lá. Sobre os animais, pastor, o que eu faço com o meu animal? Você vai pegar um pouquinho de óleo na mão, fala, eu consagro agora minha mão em nome de Jesus. Vai na cabeça do animal e fala, eu consagro agora esse animal ao Senhor Jesus e declaro que nenhum demônio pode se apossar dele. Tem gente que é tão ignorante espiritualmente que acha que não se pode consagrar um animal. Deixa eu falar uma coisa pra você. Consagra tudo que tem. Consagra se você planta, se você... Não importa o que você faz. Consagra teu carro, consagra tua família. Consagra tudo que tem, certo? Tudo. E, gente, eu preciso que vocês parem de ficar terceirizando coisa pra mim fazer pra vocês. Comprou um celular novo? Oh, minha lanterna tá ligada. Comprou um celular novo? Pai, em nome de Jesus, eu agora consagro esse celular a ti. E repreendo agora todo roubo. Em nome de Jesus. Acabou. Você já consagrou. Pastor, precisa do óleo? Se tiver óleo, você usa óleo. Se não tiver óleo, você não usa óleo. Amém? Então, gente, para de terceirizar. Para de achar que a minha oração vai valer. É a sua oração que vale. Amém? Então, comprou, adquiriu algo novo, vai lá no teu carro, Pai, no nome de Jesus, consagra agora esse carro a ti, repreendo todo acidente, repreendo todo roubo. Esse carro, Pai, é teu. Eu sou apenas cuidadora, mordoma. Amém? Então, gente, é isso, é uma oração simples. Amém? Certo? Vocês todos têm autoridade espiritual porque vocês são lavados no sangue do Cordeiro. Para de achar que é só um pastor que pode ungir sua casa. Para de achar. Todo mundo pode. Para. No nome de Jesus, senão você não vai crescer.
certo? Então, vamos lá. Então, os demônios, eles precisam dessa frequência, eles precisam dessa energia, eles precisam desse alimento, certo? Para estar nos ambientes. Então, por exemplo, o demônio, ele tem uma visão turva, ele não consegue, o demônio de baixa patente. Eu não tô falando, os demônios de alta patente são seres que materializam, eles não precisam de um corpo. Ó, governante, principado e potestade não precisa de um corpo, eles são anjos caídos de alta patente, que estão na treva, né? Porque caiu, se rebelou. Então, se ele quiser aparecer na sua frente, materializado, ele aparece. Só que nós vamos ter hierarquia de anjos de baixa patente, que não consegue vivenciar a terceira dimensão como eu e você vivencia aqui, porque nós somos seres humanos. Por isso que eles vão precisar de um corpo, vão precisar, né, de um cavalo. Vocês já escutaram esse termo lá no terreiro do candomblé, na quimbanda? O cavalo? O que é o cavalo? O cavaleiro sobe no cavalo. E aqui agora, quem é libertador aqui, coloca eu. Agora aqui eu vou ensinar algo pra você que vai ser poderoso pra você que faz libertação. E foi algo que foi ministrada, eu fui ministrada, né, pelo Espírito Santo em uma das libertações. Amém? Todo terreiro de macumba tem o cavalo e o cavaleiro. O cavaleiro é o demônio, o cavalo é a pessoa, que é o veículo que está sendo usado, tá? O cavalo, ele se aloja aqui, o cavaleiro se aloja aqui, ó, na nuca, certo? Então, é um lugar espiritual. Uma vez eu tava fazendo uma libertação, o Senhor falou assim, bota a mão na nuca e manda agora desalojar dele em nome de Jesus. Ele tá aí. Esse é o ponto. Aí eu fui, botei a mão aqui por trás. Falei, agora, em nome de Jesus. Sai dele, em nome de Jesus. Ele não é mais seu cavalo. Gente, na hora, foi um rebuliço ali, foi algo tremendo, tá? Então, quando você quiser legião para manifestar, é mais difícil, porque ela é mais resistente, como eu falei para vocês ontem, certo? Então, quando você for fazer uma libertação e a pessoa estiver resistindo, você tá vendo alguns sinais, mas não manifestou ainda. Pega, põe a mão aqui, ó. E fala, sai agora, desaloja agora, em nome de Jesus. Quando você começar a dar essa ordem, a pessoa manifesta na hora, porque o demônio, ele sai do esconderijo dele, tá? Então, vamos lá agora que eu quero explicar algo pra vocês. Pastora, é todo mundo que está endemoniado? Não, tá? A gente tem duas fases, e essa aqui você precisa entender. Nós temos uma fase de alta influência de Satanás sobre a vida de uma pessoa, mas ela ainda não é possessa, tá? Para uma pessoa estar possuída por demônio, ela tem que estar há muito tempo praticando muitos pecados graves. Não que a outra pessoa que está sendo influenciada não esteja grave também, está grave, mas ainda o demônio não conseguiu se apossar. E a posse do demônio é na alma, não é no espírito. O espírito é santo, o espírito não entra nada, certo? Então a posse do demônio é na alma, é o lugar de corrupção e que entra pecado. Então quando o demônio se aloja numa pessoa, ele se aloja na alma dessa pessoa. O espírito está ali ainda. E quando tem um demônio ali, presta atenção, o nosso espírito, ele fica meio que atrofiado, ele fica sem força, ele não consegue resistir, certo? Ele não consegue porque a alma tá dominando e tem um demônio ali dentro dessa alma dominando essa pessoa, ok? Então vamos lá. Quando uma pessoa passa mal, tem dor de cabeça, arrota, vômito, eu não sei se vocês viram, começaram a ler o livro Porcos na Sala que nós mandamos ontem lá no grupo. Então, mesmo que uma pessoa não esteja endemoniada, ela pode sentir os sintomas também, porque ela está sendo influenciada. E o que é essa influência de Satanás? Imagina, eu vou pegar um exemplo aqui para você ver. Peraí. Vou pegar um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Deixa eu achar aqui, tô tentando achar uma imagem para tentar explicar para você.
Deixa eu achar. Queria achar uma imagem aqui, mas vamos lá. Não vou achar aqui uma imagem. Imagina, ó, a pessoa que está debaixo da influência de Satanás, ela começa a receber os dardos inflamados, certo? E às vezes você recebeu uma seta de enfermidade, começou a ter uma enfermidade. Porque o demônio mandou, porque você abriu legalidade, você está no pecado. O demônio fala assim, eu posso enviar uma seta de enfermidade porque ela está fazendo ali. Eu não posso ainda possuir, mas eu posso lançar uma enfermidade. Aí o demônio lançou ali uma ferida na sua alma. Então aí o demônio vai marcando o seu corpo com pontos, tá? De gatilhos, com dardos inflamados, certo? E você é manipulado por Satanás por esses pontos que começam a atingir o seu corpo. Às vezes a cabeça, ele entra nos seus pensamentos. Às vezes aqui nessa área, ele entra no seu coração, nas suas emoções. E é por isso que quando você tá num culto de libertação, você começa a passar mal. Porque o Senhor dele vai tirando esses dardos. E no remover esses dardos, você começa a ter ânsia de vômito. Você começa a passar mal. Porque o Senhor, ele começa a tirar do seu corpo espiritual, da sua alma, aquilo que estava sendo como um ponto de acesso de Satanás, certo? Ok? Então eu preciso que você entenda isso. É por isso que nós passamos mal. Pastora, mas tem gente que pode estar endemoniada? Sim, tem pessoas que de repente ela entra num contato que tá tendo a glória de Deus, ela pode ficar endemoniada, ela pode ficar possuída ali. Mas essa pessoa que ficou possuída, ela tá já debaixo de um jugo muito pesado. E o demônio, além de ter feito todas essas manchas, colocado esses pontos de acesso no corpo todo dessa pessoa, ele se acoplou na alma dessa pessoa. E essa pessoa se tornou o cavalo dela, certo? Vocês vão perceber qual que é a característica de uma pessoa que ela está possuída por demônios. Agora você vai entender. Quem aqui já foi numa loja ou no supermercado e de repente a pessoa começou com muito mau humor para te atender? Com a raiva, não conseguia nem olhar nos teus olhos. De repente essa pessoa tá ali parecendo que tá com raiva, com ira, com ódio de você, mas ela tá trabalhando, ela não pode. A presença de Deus sobre você ativa uma ira na pessoa que está com um demônio dentro. Por que isso? Agora eu vou explicar uma coisa pra você. Eu queria uma caneta. Peraí. Vou rabiscar minha Bíblia. Vou rabiscar minha Bíblia aqui, só pra você entender. Isso aqui nós vamos explicar na Escola de Libertadores de uma forma bem legal. Então vamos supor que essa aqui é você, cheio do Espírito Santo, e esse aqui é a pessoa. Nós temos um campo espiritual que está ao nosso derredor. Então, quando nós entramos em contato com essa pessoa, os dois campos, eles colidem. Esse campo sobrepassa esse campo sobrepassa esse. E você que está cheio de fogo, da glória, você que ora todo dia 3 horas da manhã, você que jejua, ao entrar em contato com esse campo aqui, os demônios começam a se agitar dentro. Se agitar dentro porque os demônios começam a ter medo de sair. Porque quando o fogo da presença começa a colidir ali com a alma daquela pessoa, os demônios começam a se rebuliçar dentro. E aí essa pessoa vai tendo raiva, irritação, vai ficando com ódio. E a vontade dela é que você saia logo da presença dela. Mas nem ela sabe o que está acontecendo. Ok? É por isso que quando a unção que despedaça o jugo está sobre nós, ao a gente estar em contato, sentado ou passar do lado de uma pessoa, às vezes a glória, o fogo de Deus está tão forte em nós que arranca o demônio do esconderijo dele. E eu preciso que você entenda, demônio nenhum quer manifestar. Gente, você acha que o demônio quer manifestar? O demônio, quando ele manifesta, ele vai ter que sair. A não ser que ele seja apenas, as forças dele sejam apenas anuladas. Então, presta atenção. Nós tivemos uma libertação que foi uma das que mais me marcou, que foi de uma bruxa.
Só que quando ela chega no nosso culto de avivamento, isso, gente, eu tinha o quê? Eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de experiência. Eu não tinha muito tempo de experiência, assim, com legiões muito altas. E mesmo nós estávamos num culto de muita unção, e essa mulher vem para o meu grupo de libertação. E pela unção que eu já carregava, o demônio manifesta. Só que era um demônio que tinha bebido muito sangue. E ele tinha total autoridade para estar ali. E a mulher não tinha arrependimento nenhum. E nós passamos mais ou menos das 10 horas da noite até as 3 da manhã, tentando arrancar as várias legiões que havia ali dentro. Era 10 pessoas segurando essa mulher. O demônio, as legiões falavam, nós não vamos sair, nós temos autoridade. Foi pago um preço muito alto para nós estarmos aqui. E essa mulher não tinha arrependimento nenhum. Essa mulher até hoje, ela não está liberta. Ali nós pedimos misericórdia para o Senhor, para que o demônio fosse amarrado. Ela não foi liberta. E hoje, se essa mulher se abre uma Bíblia dentro da casa dela, se põe um louvor, ela manifesta a coisa mais feia. Nem os pastores na cidade que ela tá recebem ela dentro da igreja, que ela quebra a igreja inteira. Agora, o que essa mulher fez? Essa mulher consagrou vários fetos. Essa mulher era filha de bruxo, foi consagrada à bruxaria, se casou com uma entidade no terreiro e chegou a sacrificar uma criança aos 7 meses de... Ela gerou uma criança fora do casamento, então, através do fruto do adultério com um bruxo, consagrou, matou a criança, bebeu sangue, enfim, um negócio muito feio, gente. Que quando eu fiquei sabendo da história, eu falei, não, gente, achava que essas histórias eram só coisa do YouTube. Aí nós entendemos a magnitude. E nós, na época, né, chegamos a pensar, será que tá faltando unção, tá faltando jejum? Então, deixa eu contar algo pra você. Os demônios, eles não querem manifestar e não querem ficar com as mãos torcidas. Não, gente. O demônio, ele quer ficar ali oculto. Porque aí ele fica se alimentando do pecado. Fica se alimentando daquela energia, tá? E para ele é cômodo, certo? Então, tira da sua cabeça que demônio quer manifestar. Demônio não quer manifestar. Porque se ele manifestar e houver alguém que tenha autoridade em nome de Jesus, ele vai ter que sair. Então, quando você vai orar por uma pessoa e esse demônio manifesta, é porque a unção que está sobre você, né, a autoridade no nome de Jesus que está sobre você, abriu a gaiola aonde ele se aloja, ele se acopla ali, tá? E ele saiu. E quando ele sai, ele toma todos os sentidos, certo? Agora eu quero falar algo aqui pra você, tá? Quando o demônio está possuindo uma pessoa, essa pessoa pode ter 3 níveis de consciência. Se for uma manifestação de nível de legiões muito forte, 1 ou mais legiões, provavelmente essa pessoa vai perder a memória e ela não vai se lembrar de nada após ela recobrar a consciência, certo? Mas se essa pessoa não está, o nível de prisão dela não era muito grande, provavelmente essa pessoa, ela vai perder o controle da fala, dos movimentos, mas ela vai estar lúcida, escutando tudo o que está acontecendo. Mas como se ela tivesse ali só de espectador, ela não consegue recobrar os movimentos, não consegue recobrar a fala, mas ela vai estar lucidamente escutando tudo, certo? Mas a gente também tem aqui algo intermediário, que a pessoa se manifesta, só que ela parece que horas apaga a memória dela, mas parece que horas ela tá escutando como muito lá no fundo, como se ela estivesse no fundo de uma sala e pudesse escutar um pouco o que tá acontecendo fora, certo? Então, se alguém falar assim, nossa, mas eu tava aqui, mas eu escutei tudo. Sim, ela atingiu o nível de consciência lúcido, porque talvez os demônios que estavam sobre ela não eram tantos e não tinham tanta força assim, ao ponto de sequestrar a mente dela. Gente, o que eu tô entregando aqui pra vocês é uma baita de uma aula, certo? Então, tem esses 3 níveis de consciência, certo? Tem esses 3 níveis de consciência.
Então, a pessoa, ao ficar possessa, ela pode perder completamente a memória. Na época da faculdade, tinha uma moça que ficava endemoniada por legiões, ela não lembrava de nada. Sabe o que é não lembrar de nada? E o demônio na boca dela falava ali da vida de todo mundo, certo? Então, se a pessoa fala assim, mas eu escutei tudo. E as pessoas falam assim, mas será que essa manifestação é verdadeira? Gente, é verdadeira. Ela escutou tudo, mas ela perdeu a movimentação, ela perdeu o controle sobre a fala. Ela tava ali falando, rosnando, confrontando o pastor, isso e aquilo, tá? Então, é normal, esses 3 níveis de consciência. Esse nível que se perde tudo, esse que fica super lúcido e esse que, ora a pessoa escuta, ora a pessoa parece que tá no fundo de uma sala, certo? Mas acontece aí dessa forma, certo? Ok. E o que faz um demônio se manifestar? A unção. E o que é a unção? A unção, presta atenção, eu falei pra vocês aqui, tá? A unção é o poder, a glória e o poder, a glória e a manifestação da presença de Deus que tá sobre uma vida, através do nome de Jesus, ok? Certo? Então, quando você que tá, você que tá orando nas madrugadas, 3 horas da manhã, presta atenção. Você vai perceber que as pessoas vão sentar com você e vão começar a ficar irritadas com você. Vão começar a ficar chateadas. Tipo assim, tem gente que não vai suportar você. Mas não é sobre você e você precisa entender isso. É sobre aquilo que você carrega. Tem gente aqui, quantos aqui tem um familiar que odeia escutar minha voz? Tem demônio no meio. Na verdade, não é a pessoa que não gosta de escutar minha voz. É o demônio que influencia essa pessoa ou está dentro da vida dessa pessoa. Porque quando eu estou falando, a minha voz está bombardeando o lugar aí onde você está com unção e o demônio não suporta. Aí o demônio coloca na pessoa assim, ai que pessoa chata, ai que voz insuportável. Gente, não é sobre vocês, é sobre a unção que está em vocês, ok? Não é sobre vocês, é sobre a unção que vocês estão carregando. Ramantarana sherekestelebaragant. Gente, tem pessoas que escutam, eu contei pra vocês ontem, pega os meus áudios, coloca na casa, a pessoa fica endemoniada. Então, essa unção que despedaça o jugo, você adquire ela, eu falei pra vocês, comunhão com Deus, é muito importante, tá? Fé, e fé é o quê? Crer sem ver, crer sem ter vestígio, jejum e vida de oração. Praticou essas 4 ferramentas? Meu irmão, aonde você chegar, você vai ser odiado pelas pessoas que estão debaixo do jugo de Satanás, certo? Vocês vão ser odiados. Só que as pessoas não vão odiar você, e você precisa entender. Gente, a nossa luta não é carne não, é espiritual. Então, quando alguém se levantar com você, tá? Presta atenção, quando alguém se levantar contra você, você vai lembrar daquele versículo, nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra... Vou achar esse versículo agora para você ler, amém? E quem não fez ainda a pré-inscrição para a Escola de Libertadores já faz, porque vai ser manta, hein? Gente, e eu acredito, Nani, que... hoje já acaba, hoje ou amanhã acaba, né? As inscrições para Masterclass Sobrenatural. Vai ser tremendo, hein, gente? Se você não fez, faça, tá? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 5. Pois embora vivamos como os homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E eu já vou te explicar o que é essa fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Fortaleza. Então o diabo, quando ele está com uma alta influência sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa ainda não está possuída.
ou a pessoa está já possessa, o demônio está vivendo dentro. A partir do momento que uma pessoa, o demônio está vivendo dentro dela, ela está alimentando esse demônio todo dia com muito pecado. Pode ter certeza disso. Então, para uma pessoa estar possuída, ou ela tem que estar debaixo de uma maldição de bruxaria muito grande, ou ela tem que estar debaixo de um pecado e muita legalidade e tem que estar alimentando, tá? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Presta atenção aqui que agora você vai entender algo no mundo espiritual. Quando você começa a orar por uma pessoa, aí você fala assim, gente, parece que não tem efeito. O diabo, ele vai começar... Vou fazer outro desenho aqui, porque Deus já me mostrou isso no mundo espiritual. Vamos falar que... vou fazer um desenho aqui. Ó, vou tentar explicar. Gente, imagina que essa aqui é a pessoa que você começou a orar por ela. Só que em volta dessa pessoa, o diabo construiu fortalezas, ideologias, formas de pensar. E todas essas fortalezas impedem essa pessoa de ter um relacionamento com Deus, porque quando o dardo de Deus para alcançar essa pessoa vem sobre ela, quando a palavra vem, ela já cai aqui e ela não consegue tocar nessa vida, porque o diabo, ele construiu fortalezas, ideologias, mentiras, ele construiu muitas formas de pensar que não permite que Deus acesse, certo? Quando nós estamos orando por alguém, as fortalezas vão sendo quebradas. Quando a gente começa a jejuar por uma pessoa, esses muros vão caindo. Ao ponto dessa pessoa se colocar com terreno fértil, coração de terreno fértil, para que o evangelho chegue nela. E aí ela vai falar assim, nossa, eu fui evangelizada há tanto tempo, nunca consegui entender por que agora eu tô conseguindo sentir isso. Porque as fortalezas são quebradas. As fortalezas de mentira, as fortalezas de ideologias, que essa pessoa, ao decorrer do tempo, através da família, que acreditava numa coisa. Então as muralhas que Satanás construiu, quando alguém se coloca na brecha por uma pessoa, elas vão sendo destituídas, tá? Então presta atenção aqui. Ao contrário, são poderosas. As armas que nós usamos, que são espirituais, que é jejum, oração, busca, é essa que combate o inimigo. São poderosas para destruir fortaleza. Destruímos argumentos e toda pretensão. Então, quando nós oramos, colocamos a posição, tá? Imagina, gente, vários muros em volta de uma pessoa. Esses muros vão caindo. A cegueira espiritual. Lembra que Paulo, a escama dos olhos de Paulo cai? Qual que era a escama dele que tinha que cair? Ele tinha uma forma de pensar, ele era religioso, ele estava na religião, só que ele não tinha comunhão, ele não vivia a essência de Cristo. E de repente, Paulo, Saulo, que se tornou Paulo, ele tem um encontro ali e as muralhas caem. É exatamente por isso que às vezes você vai para um encontro com Deus e ali no encontro com Deus tem a fase de Peniel, tem a fase disso, daquilo, aonde as muralhas vão caindo ao ponto de você chegar na libertação, ser completamente liberto e no último dia você receber uma Shekinah, um fogo do Senhor. E você fala, meu Deus, como que eu vivi essa experiência? Porque a partir do momento que você se submeteu a esse processo, você permitiu que Deus quebrasse as muralhas para que você pudesse sentir Deus na sua magnitude, na sua totalidade. Amém? E é poderoso, certo? Ok? Perfeito. Então, gente, o Senhor, essas pessoas que estão possessas por demônios ou com muita influência de demônios, elas estão com uma baita de uma muralha em volta. Presta atenção. Essa muralha, essa fortaleza, ela só pode ser quebrada por duas vias. E agora que é imprescindível. Essa pessoa, ela só pode ter essas muralhas quebradas por duas vias. Ou você começa a pagar um preço de jejum e oração, que vai ser um processo moroso, talvez 40 dias, alguns meses, e ela vai perder essas muralhas. E aí a palavra do Senhor vai chegar nela, certo? Agora, se você carrega uma unção de alto nível, porque você jejua, você paga preço,
Quando você chega na vida dessa pessoa, a unção que está sobre você despedaça o jugo. A unção quebra as fortalezas. A unção tira o jugo, porque quando, presta atenção, a unção tira o peso e despedaça o jugo. Então, quando a unção vem e despedaça o jugo, os demônios manifestam na vida daquela pessoa. A unção que você carrega é como chaves abrindo, certo? Então, quando você chega perto de uma pessoa, e você tá carregando uma unção forte, ou você ali começa a orar por ela, você quebra. Então, quando essa mulher, lá nesse culto de avivamento, gente, ela tava com várias legiões. Ela chega e eu começo a orar por ela, eu quebro as muralhas. E o demônio manifesta. Se eu não tivesse a unção, as muralhas dela não seriam quebradas e ele não teria manifestado. Mas havia uma legalidade pelo qual ele tinha autoridade de estar ali, que era o sangue derramado e era a falta de arrependimento, tá? Agora eu quero explicar outra coisa pra você. Existe uma via de autolibertação aonde a pessoa ela sofre o processo de libertação, tá? Sozinha. Lógico, através do Espírito Santo, através dos anjos de Deus. Mas por que eu quero dizer isso pra você? O diabo, ele só pode sair de uma pessoa. Presta atenção aqui, que isso aqui é muito precioso que eu vou falar pra você. O diabo, ele só pode sair de uma pessoa. Eu já vou finalizar essa live. O diabo, ele só pode sair de uma pessoa através de uma autoridade espiritual. Ou, por que uma autoridade espiritual? Quando o gadareno chega ali pra Jesus e fala assim, nos tira daqui e nos manda pros porcos. Se os demônios pudessem sair e entrar a hora que quisesse, eles não podiam já ter ido entrar dentro dos porcos? Mas ele falou, nos tira daqui e nos coloca nos porcos, certo? E uma vez também eu tava fazendo uma libertação e essa mulher tava buscando Jesus já, tava no pecado, mas decidiu parar de pecar. E ali ela chega, mas ela não tava ainda liberta completamente, ao ponto do demônio estar dentro dela. Eu toco nela, ela manifesta. E aí o demônio veio, aí eu vi que o abdômen dela crescia e aí o demônio começou a falar. E aí o demônio falava assim, eu tô no coração dela, me tira daqui. Eu não suporto mais ficar aqui. Por que o demônio não tava suportando mais ficar dentro dela? Porque ela parou de pecar, ela parou de alimentar, tá? E se ela desse continuidade, tá? Ela conseguiria ser liberta sozinha. Então vamos lá. O demônio só sai de uma vida através de uma autoridade espiritual ali no meio da libertação. Ou essa pessoa parou de pecar, começou a viver santidade e ela parou de entregar alimento para esse demônio, porque o que fortalece o demônio dentro da pessoa é o alimento que ela oferece para ele. Alimento de promiscuidade, de imoralidade, de vício, sei lá o quê. Quando o demônio ele para de se alimentar, ele perde a força de estar conectado a essa alma. Porque ao mesmo tempo que essa pessoa para de se alimentar pelos pecados, ela começa a se alimentar de Deus. E quando o fogo vai caindo, vai entrando, esse demônio, ele precisa sair pela via do arrependimento. Então o demônio solta uma pessoa, sim, desde que haja um arrependimento genuíno. Então o demônio ele só solta uma pessoa por duas vias. Ou arrependimento genuíno, porque ela parou de pecar, tá? Isso é um processo. Ou pela voz de comando do libertador, certo? Vocês conseguem entender isso aqui? Amanhã eu vou dar continuidade. Eu não vou deixar essas lives salvas, gente. O povo não entende libertação, é muito raso no conhecimento, muito raso. Amanhã a live permanece o mesmo horário, tá? Se eu for mudar de horário, eu vou avisar vocês. Mas 4h44, continua o mesmo horário. Oração 2h45 da manhã, a gente já vai estar enviando o link pra vocês, ok? Estejam orando pela minha vida, estejam intercedendo pela minha vida, tá? Pessoal, eu tenho outra coisa pra avisar vocês. Quem vai pra conferência ainda não se posicionou, gente, compre o ingresso de vocês logo. Nós decidimos ontem que com 3 mil nós vamos encerrar a inscrição para nós termos uma conferência de qualidade, de excelência,
tá? Então, se você ainda, eu acredito que até o final do mês a gente já vai bater esse número, tá? Então, a gente decidiu ser assim, porque é muita gente já. Eu vou ter que recrutar muito staff e a gente quer ter algo de excelência, algo de qualidade. A nossa meta era 1.000 pessoas, vendeu 1.000 ingressos antes de abrir oficialmente. Então, a hora que bater 3.000, a gente já vai estar encerrando as inscrições, ok? E a Masterclass, que é sobrenatural, e eu vou falar muito desses assuntos sobrenaturais, vai ser dia 2 de março. Ainda tem vaga, corre, faça a sua inscrição. A Nani falou que entre hoje e amanhã... Deixa eu ver o que a Nani escreveu aqui. A Nani falou que provavelmente hoje acaba. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, é R$ 59,90. Você vai ter 8 horas. Geralmente, as minhas imersões, essa é a primeira Masterclass, dura 8, 9 horas, certo? Fica gravado. Depois, você vai ter o acesso na plataforma. Você vai conseguir assistir ainda por 2 anos. Se você não conseguir assistir no ao vivo, você consegue assistir depois, tá? Mas quem compra depois do ao vivo vai ser R$ 497. Eu não tenho interesse nenhum em vender essa Masterclass, porque ela vai ser muito sobrenatural e vai ter temas que eu nunca abordei, tá? São temas... Um deles é sobre o Apocalipse, tá? Então, quem comprar depois, tá? Porque depois sobe pra plataforma e vai como se fosse curso. É 497. Agora é 59,90 e você tem o acesso, certo? Gente, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu vou colocar a tarefa de hoje, tá? A tarefa de ontem que eu não coloquei porque minha internet deu pau, mas glória a Deus, hoje não deu no nome de Jesus. As lives, deixa, gente, eu tô numa viagem aqui com o Varão Valoroso. Ele me trouxe aqui pra uma cabana, coisa mais linda. Então nós estamos descansando um pouco. O ano passado foi um ano muito, muito, muito massacrante, assim, de estar fazendo conferência, pregando, isso, aquilo. Então eu acredito que eu começo as lives no TikTok semana que vem. Deixa só, tá? Eu voltar. Quer que eu ore por vocês? Vou estar orando por vocês e abençoando vocês. Então fecha os olhos de vocês e vou estar orando, tá bom? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, reveste os teus filhos, Senhor Deus, com um armamento celestial. Pai, eu quero profetizar aqui, Senhor Deus, nova armadura sobre a vida deles, novo capacete da salvação, nova couraça da justiça, novo cinturão da verdade, novo escudo da fé e nova espada do Espírito. Pai, que eles possam gerar o óleo da libertação todos os dias da vida deles. E, Pai, que eles possam ser, Pai, o teu exército santo, remido, lavado, que não vende a unção, Pai, que não barganha a unção. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu profetizo um tempo de santidade, um tempo, Senhor Deus, de encontros genuínos na tua presença. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos e declaramos que só o Senhor é santo, Pai, a tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, abençoamos agora a vida de cada uma aqui, em nome de Jesus. Pessoal, deixa eu só dar um aviso aqui para vocês. Vocês estão lá no grupo do Telegram, certo? Pessoal, se por acaso começar pessoas te chamar no privado, falando que quer fazer uma impartição sobre você, ou ficar te chamando para grupos, para isso, a não ser que seja o pessoal da caravana, tá? Pessoal da caravana do Guzmão, pessoal da caravana da conferência, esses aí estão liberados. Mas geralmente já teve muitas pessoas que querem vir ali pescar no nosso ministério, pegar, chamar as pessoas no privado, oferecer coisas, enfim, tem muito filho de Satanás que muitas vezes entra ali no nosso grupo e fica chamando as pessoas ali no privado. Se por acaso estiver acontecendo isso, chama um dos nossos administradores, tá? Principalmente a Nani, olha lá na lista, vê quem é a DM, denuncia que vai ser banido do grupo, ok? Já teve caso, vou contar um caso aqui pra você. Teve caso uma vez de um cara, ele começou a chamar as pessoas falando assim, eu sou um fulano de tal, vou fazer uma transferência pra você. E aí essa pessoa começou a fazer transferência, orar pelas pessoas. E aí ele começou a fazer transferência, sei lá com que intuito, depois chamava pro grupo dele. E aí essas pessoas começaram a passar muito mal, porque tinha fogo estranho. Esse cara, ele falava de Deus, mas ele, sei lá, tinha algum fogo estranho ali. Fogo estranho é quando a pessoa, ela fala em Deus, mas ela tem umas outras vias de conseguir tudo isso, certo? Prestem atenção. Então, presta atenção aqui. Aí as pessoas começaram a passar mal, começaram a chamar a liderança. Pastora, eu comecei a passar muito mal. Pastora, depois que eu orei, eu não consigo mais orar. Eu tô atormentada, eu tô tendo pesadelo. E aí, gente, nós tivemos um trabalho muito grande, que nós tivemos que entrar em contato. Lá no Telegram, tá, gente?
Nós começamos a entrar em contato com cada um, desligando, tirando aquela impartição, tirando aquele fogo estranho para as pessoas voltar ao normal. Então isso, gente, impartição a gente não pega de qualquer pessoa, tá? E se tiver qualquer pessoa te chamando para qualquer outra coisa, grupos aleatórios, vocês denunciam, vai ser banido do grupo, totalmente banido do grupo, certo? O grupo hoje, né, tem aí mais de 19 mil pessoas, mas a gente cuida, a gente fecha, a gente entrega um conteúdo de qualidade, a gente tá basado na palavra de Deus, ok? Então a gente não aceita fogo estranho, não aceita falso profeta e não aceita pessoas querendo vir crescer no trabalho que eu e a liderança executamos todos os dias ali, certo? Quem quiser começar seu ministério, abra live, faça aí o seu grupo, sua comunidade, não vem tentar crescer aqui nas minhas costas não, porque eu não aceito esse tipo de coisa, ok? Então tem muita gente ali oportunista, e gente oportunista é banido, ali é coração de reino, eu entrego o meu melhor ali pra vocês. Então eu só peço uma coisa pra você, denuncia que vai ser arrancado, chama a Nani, só mostra quem é, a gente nem avisa que vai ser banido, já bane, certo? É desse jeito, ok? Então tem muito pastorzinho, muita gente que quer crescer e quer crescer pescando, né, dentro do aquário das outras pessoas. Então, eu sou séria, tenho um trabalho muito sério, eu gero um conteúdo de valor, tá? Então, não vem tirar casca comigo, não, porque da mesma forma que eu sou boazinha, eu não passo pano pra ninguém, não. Amém? Então, só denuncia, chama aí qualquer um da liderança que vai ser arrancado imediatamente, ok? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Um beijo grande no seu coração.